mata. Ai, até lava os peixes, ai, boiros cor de prata. Roupa no monte a corar, vê lá vem tão branca e leve. Dá ideia a quem olhar, vê lá vem que caiu neve. Água fria da ribeira, água fria que o sol aqueceu. Ver a aldeia, traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. 3 corpetes, um avental, 7 fronhas e um lençol. 3 camisas no enxoval que a freguesa deu ao rolo. Olha para aquilo. Agora o russo com uma joelheira destas. Mas que raio de vida, o meu melhor cavalo. Um animal que era como uma torre. Ô, seu alma danada, até você não tinha mãos para segurar o cavalo. O cavalo é velho, vai à missa, o alcatrão escorrega. E o vinho, seu alma diabo, o vinho não escorrega, não? Pois escorrega, você sabe muito bem que escorrega. Se calhar não gosta dele. Uma viúva e 2 filhos. E nunca por nunca ser-me temido Jacinto. E dei cabo dele. Que ele quer é vinho. Canso-me aqui de gritar, até tenho a boca seca. O que calhava agora era uma pinga ao patrão. Treta até na barriga. Vamos é levar esses animais a beber. A beber. A andar a aturar os outros e o cheiro do petróleo, ou da gasolina, ou lá o que raio é. Eu nem sei como ele gosta. A mim até me enjoa. Durante o século XIX, a sociedade portuguesa sofreu algumas modificações. As tentativas de desenvolvimento do comércio e da indústria deram importância à burguesia, constituída em grande parte por industriais e homens de negócios. Foram eles que passaram a ocupar os principais lugares no governo, nas cortes e na sociedade em geral. Ao mesmo tempo que se dava este crescimento da burguesia, o clero e a nobreza perdiam privilégios e importância. Em 1834 foi publicada uma lei que expulsava do país os frades e os monges, tendo sido as suas casas e propriedades confiscadas a favor do Estado. A nobreza não perdeu os seus bens, mas passou a pagar impostos ao Estado. O operariado que vivia nas cidades em más condições vai ter um importante papel na sociedade a partir deste século. Além destes, havia ainda os portugueses que continuavam a viver nas aldeias e que completavam o quadro social do século XIX. Mas como viviam estes portugueses? No campo, as atividades da população portuguesa continuavam a ser a agricultura e a criação do gado. Junto ao litoral, a faina da pesca e a extração de sal marcava o dia-a-dia das populações. A vida dos camponeses e pescadores era difícil. Trabalhavam de sol a sol e viviam pobremente. A sua alimentação era à base de pão, batatas, sardinha e carne de porco. O vestuário da gente do povo era variado de acordo com a região, o clima e as atividades que praticavam. Nas regiões do interior, os homens usavam calças compridas, camisa, faixa e jaqueta ou colete. As mulheres usavam saia rodada, avental e faixa. Nas regiões do litoral, o vestuário era mais ligeiro e tanto homens como mulheres andavam descalços. A eira está intimamente ligada à vida das pessoas que viviam no campo. Pois era aqui, por exemplo, que elas secavam os cereais. Mas era aqui também que as pessoas se divertiam, pois quando terminavam os trabalhos agrícolas, cantavam e dançavam neste espaço. Aliás, os principais divertimentos estavam ligados aos trabalhos agrícolas e às festas religiosas.
Com as feiras, onde vendiam os seus produtos, as romarias anuais e os trabalhos do campo, como a vindima e a desfolhada, que proporcionavam momentos de alegria e de convívio à gente do povo. Ainda hoje, em muitas regiões do país, assistimos à recriação dessas tradições. É o caso da Desfolhada do Resto, festa ligada à colheita do milho, típica da região do Minho e Douro Litoral. Em casa do lavrador, juntam-se vizinhos e amigos que colaboraram nas colheitas para a última desfolhada. Executam o trabalho cantando ao desafio canções lentas e ritmadas. No final, é distribuído pão, vinho, castanhas, azeitonas e chouriço. E então, é tempo de festa. Todos se divertem, cantando e dançando pela noite dentro. Nas grandes cidades, a vida era completamente diferente. O cotidiano era marcado pelo trabalho no comércio e na indústria. Divertiam-se frequentando o passeio público, o teatro, a ópera, os bailes, os jogos de salão e os cafés. Foi neste século que se construíram teatros, como o Teatro Dona Maria, e se montaram grandes espetáculos de ópera no Teatro de São Carlos. Para as deslocações dentro da cidade, surgem no final do século os primeiros transportes coletivos, como por exemplo o americano. Transportes esses que permitiam comodidade e rapidez no transporte das pessoas. O conforto e a comodidade da vida na cidade conhece durante este século alguns progressos. Foi fundada a Companhia das Águas, que fazia o abastecimento de água ao domicílio, substituindo o tradicional aguadeiro, que aos poucos foi desaparecendo. A iluminação da cidade de Lisboa nem sempre foi como é hoje. Desde 1770 que ela era feita a azeite e só a partir de meados do século XIX essa iluminação passou a ser a gás. A iluminação noturna da cidade de Lisboa veio provocar alterações na vida dos lisboetas. Os roubos e os assaltos diminuíram, em contrapartida aumentaram os passeios noturnos, aproveitando os lisboetas para frequentar mais os cafés e as casas de espetáculos. Estes novos hábitos da gente da cidade levou a que a moda das grandes capitais europeias fosse também seguida pelos portugueses. As mulheres da cidade vestiam ao gosto da moda francesa ou italiana, vestidos de saia comprida até aos pés e manga tufada. Os homens usavam calças direitas e casaco comprido cintado, colete, chapéu alto, bengala, sapatos pontiagudos e camisas com gravatas ou lenço ao pescoço. O retrato dos costumes e modo de vida neste século chegaram até nós pela descrição de grandes escritores como Almeida Garrett,
Essa de Queiroz, Júlio Diniz, Camilo Castelo Branco. As notícias e as ideias políticas eram divulgadas através de jornais diários, muitos deles ainda hoje existentes. Casos do Diário de Notícias, do 1º de Janeiro, do Comércio do Porto e do Jornal de Notícias. A leitura dos livros e jornais era uma consequência da diminuição do analfabetismo, para o que muito contribuiu a ação da reforma de ensino exercida por Passos Manuel. A abolição da pena de morte para crimes civis em 1867 e a proibição da escravatura em todo o território nacional em 1869 foram das mais marcantes transformações ocorridas neste século. Na vida dos portugueses de hoje ainda permanecem marcas da vida do século XIX, quer a nível de monumentos, quer de costumes e tradições que são permanentemente revividos, sobretudo nas zonas rurais.